Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você que está estudando para algum concurso da Banca SH Dias ou IGEX, fica nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar como gabaritar português. Para o vídeo de hoje, eu peguei a prova de Pedagogo Social, que foi para o concurso da cidade de Elias Fausto, no ano de 2023. Mesmo sendo no ano de 2023, essa banca ela costuma repetir as questões. Então, o que você vai aprender aqui, você consegue usar atualmente ainda no concurso que você vai fazer. Então, vamos lá para as questões. Questão 1. Aqui ele trouxe um texto para a gente ler abaixo. Sugiro que você pause o vídeo, dê uma lidinha no texto e a gente vai para as questões. Como eu já li o texto, eu já vou para a questão de número 1. Qual a função de linguagem predomina no trecho? Então, A. Referencial. B. Fática. C. Metalinguística. E D. Poética. Essa prova é uma prova que alguém resolveu e a gente conseguiu a prova para poder gravar um vídeo para ensinar vocês. Não necessariamente o que está marcado é a resposta correta. Então você usa aí o que você está assistindo no seu vídeo como base. Porém, a resposta correta você foca naquilo que eu estou falando, na alternativa que eu vou falar. Então, só para a gente recapitular, referente à questão 1, uma função de linguagem referencial seria uma notícia. Como a gente pode ver nesse texto aqui acima, não é uma notícia. A B seria um diálogo. Como a gente pode ver aqui, é um diálogo. Então, a resposta correta seria a alternativa B. Metalinguística é quando uma linguagem fala dela mesma. Então, por exemplo, um vídeo ensinando a gravar um vídeo. E a poética seria uma poesia. Questão 2. Qual a classe gramatical da palavra estranha? Então, substantivo, verbo, advérbio e adjetivo. Questão de número 2 é um adjetivo. Por quê? Qual é a função do adjetivo? É uma característica. Então, a palavra estranha ela é uma característica de uma determinada pessoa e isso forma um adjetivo. 3. O texto utiliza qual tipo de discurso? Direto, indireto, parafrase, nenhum dos anteriores. O direto é quando ele cita fielmente aquilo que foi dito. O indireto é quando ele não cita fielmente o que foi dito pelo personagem, vamos colocar assim. Então, para essa questão de número 3, a resposta correta seria a alternativa A. Ele está citando fielmente o que foi dito. Então, é um discurso direto. 4. Qual a quantidade de fonemas da palavra guerra? Então, aqui as alternativas nós temos 5, 4, 6 ou 7. Lembrando que fonema não é necessariamente a mesma quantidade que letras. Então, por exemplo, a palavra carro, ela tem 5 letras. Porém, o R, os dois R's, eles têm o som de um R só. Então, seriam 4 fonemas. No exemplo da palavra guerra, é semelhante. Existem ali 6 letras, porém, a resposta correta seria a alternativa B, 4 fonemas. Porque aqui tem o som de R e aqui tem o som de uma letra só. Então você vai lembrar, para responder essa questão, caso você esteja fazendo ali um texto de apoio, coloque ali a palavra táxi. Por quê? O X ele tem som de KS. Então a palavra táxi ela tem 4 letras e 5 fonemas. Ela é um exemplo que tem mais fonemas que letra, porque ela tem o som de KS. Uma letra tem som de duas. Então, aí no seu resumo você pode anotar ali a palavra táxi, faz um risquinho embaixo do X para você lembrar que ela tem som de mais de uma letra. 5. Qual a classe gramatical da palavra destacada abaixo? Eu não sei mais o que fazer. Então, substantivo, preposição, adjetivo ou pronome. Questão 5, resposta correta, alternativa D, é um pronome. Você pode ver que o substantivo, geralmente ele é um nome e ele vem depois de um artigo, que não é o caso. A preposição você pode pegar aí depois na internet, tem a tabelinha das preposições, ante, até, para, perante, por. É bem tranquilo para você decorar também. E um adjetivo ele é uma característica. Nesse caso, como está falando eu é um pronome.
Agora 6. Qual voz verbal utilizada na frase abaixo? Tomou-se café logo pela manhã. Voz passiva sintética, voz passiva ativa, voz reflexiva e voz passiva analítica. Então, voz ativa é, por exemplo, o homem comprou o livro. A voz passiva seria o livro foi comprado pelo homem. No caso, ele sofreu ação. E a voz reflexiva seria o homem se olhou no espelho, o homem se cortou, por exemplo. Para esse exemplo, para a questão de número 6, a resposta correta é a alternativa A. Voz passiva sintética. Nesse caso, no pior dos cenários, se você ficasse em dúvida entre duas, você ficaria entre a A e a D, porque logo de cara você poderia eliminar a B e a C. Então, no pior dos cenários, que você não lembra de forma nenhuma, é mais fácil você chutar entre duas do que entre quatro. Então, só de você saber um pouquinho sobre o tema, sobre os conceitos, você já pode eliminar aquela que não faz nenhum sentido. E aquela, se você está em dúvida, você deixa para chutar. Então, o mínimo que você conseguir estudar, você já vai melhorar muito a sua nota. E isso vai te ajudar até no pior cenário que eu dei o exemplo, quando você for chutar. Claro que o ideal não é ir para a prova só pensando no chute. Você tem que acertar toda sabendo que acertou. Porém, para uma última alternativa, é válido chutar. E qualquer ponto a mais é sempre bem-vindo. Então agora a gente vai para 7. Assinale a forma da palavra que completa a frase abaixo corretamente. Por que não avisar que iriam sair? Então, lembrando ali dos usos do porquê. O porquê junto com o chapeuzinho no final ele é substantivo. O porquê separado com o chapeuzinho no final ele é pergunta, só que no final da frase, o porquê todo junto ele é uma resposta. E o porquê separado e sem o chapeuzinho ele é utilizado quando é uma pergunta. Então, questão de número 7, a resposta correta é a B. Porquê sem o chapeuzinho e separado no início da pergunta. Agora 8. Assinale a alternativa com a figura de linguagem utilizada abaixo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. É uma literação, catacrese, eufemismo e elipse. Então, a 8 ela é a alternativa A, a literação. Quando... aqui é quando as palavras começam com a mesma letra. A catacrese seria a asa da xícara, por exemplo. Pé da mesa, braço da cadeira. O eufemismo seria quando vai suavizar alguma coisa. Então, para não falar fulano morreu, o fulano foi dessa para uma melhor. Agora 9. Qual sinal de pontuação pode ser utilizado para causar interrupção na ideia de fala de um personagem? Então, a 9 é a alternativa D, reticências. O ponto de interrogação você poderia já eliminar aqui a pergunta. 2 pontos é quando vai enumerar alguma coisa depois. E o ponto de exclamação é uma afirmação. Então, por eliminação, caso você não soubesse que é reticência, você ainda conseguiria acertar sabendo minimamente um pouquinho dos outros temas. E 10. Marque o sinal de pontuação utilizado para expressar emoções como alegria, surpresa, admiração ou raiva. Nesse caso, seria a exclamação, que é a alternativa B. Então é isso, pessoal. Essas foram as 10 questões de português da prova de pedagogo social, que foi aplicado para Elias Fausto. Desejo para você bons estudos e boa sorte na sua prova e até o próximo vídeo.